Uma investigação feita a partir de mais de 11 milhões de documentos do escritório de advocacia e consultoria Mossack Fonseca, que fica no Panamá, revelou o maior vazamento de dados de corrupção da história. Os chamados Panama Papers, que numa tradução livre seriam os documentos do Panamá, foram obtidos por um jornal alemão e compartilhados por um consórcio de jornalistas de vários países. De acordo com as informações que foram divulgadas nesse domingo, os 11 milhões e 500 mil documentos da Mossack Fonseca revelaram um envolvimento com cerca de 214 mil empresas offshore abertas e fechadas em 21 países diferentes entre 1977 e 2015. Elas são acusadas de ilegalidades como lavagem de dinheiro. Eram cerca de 14 mil intermediários com que a Mossack trabalhava entre bancos, escritórios de advocacia e consultoria financeira. Desses, 403 operavam no Brasil, que é o 7º país que mais aparece na lista, encabeçada por Hong Kong. No país, os dados trouxeram até agora novas revelações sobre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, e também sobre outros políticos, como o ministro Edson Lobão, o lobista Milton Lira, que é ligado ao presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, e o político João Lira, do PSD. Até o ex-ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, foi acusado de sonegar impostos relativos a um apartamento de 70 metros quadrados que ele tem em Miami. O escritório brasileiro da Mossack foi alvo da 22ª fase da Operação Lava Jato em janeiro desse ano. E, de acordo com as investigações, a Mossack operou para pelo menos 6 grandes empresas brasileiras e famílias citadas na Força-Tarefa da Polícia Federal, abrindo 16 empresas offshore, das quais 9 são novidade para a investigação brasileira. Essas empresas são ligadas à empreiteira Odebrecht e às famílias Mendes Júnior, Charrim e Queiroz Galvão. Há um ano, 376 jornalistas de 76 nacionalidades começaram a investigar dados de offshores. Esse nome é dado a empresas abertas por pessoas ou outras empresas em países diferentes do de origem para aplicações financeiras e compras de imóveis. Ter um offshore não é ilegal, desde que essa empresa seja declarada no imposto de renda. As acusações divulgadas são relativas às empresas com supostas irregularidades. O vazamento dessas informações também repercutiu em outros países. Segundo a BBC, os documentos mostram como a empresa ajudou os clientes a evitar o pagamento de impostos e a lavar dinheiro. A lista cita 72 chefes e ex-chefes de Estado, entre eles os atuais presidentes da Rússia, Vladimir Putin, da Argentina, Maurício Macri, e da Ucrânia, Petro Poroshenko. Além disso, há também ligações com os familiares do premier britânico David Cameron, do presidente sírio Bashar al-Assad e ainda celebridades como o jogador de futebol argentino Lionel Messi, o cartola francês Michel Platini, artistas e dezenas de outros casos que devem vir à tona nos próximos dias. Bom, são mais de 214 mil instituições citadas nesses documentos da Mossad. E esse escândalo mundial também repercutiu e continua repercutindo em vários países. Na Islândia, uma multidão tomou conta da praça em frente ao parlamento na capital Reykjavik. Os 10 mil manifestantes exigiam a renúncia do primeiro-ministro do país. Sigmundur Gunnlaugsson já antecipou que não vai pedir demissão do cargo, o que indica que a pressão contra o governo deve se intensificar, exigindo eleições antecipadas para a troca do parlamento. A divulgação dos documentos causou constrangimento ao Kremlin, sede do governo russo. O presidente russo, Vladimir Putin, avaliou que os documentos não apresentam nada de concreto. Na França, o presidente François Hollande prometeu uma investigação rígida sobre franceses citados nos documentos. Na visão dele, o vazamento dos papéis é a prova de que o trabalho do país no combate a fraudes fiscais tem sido frutífero. A Casa Branca também se pronunciou sobre o caso. O porta-voz do governo americano disse que valoriza maior transparência nas transações financeiras internacionais.
O Departamento de Justiça do país disse que vai analisar os documentos vazados a fim de verificar se há indícios de violações da lei nos Estados Unidos. Bom, e aqui dentro do estúdio a gente conversa hoje com Suad Nasser, especialista em assuntos internacionais. Suad, obrigado pela sua presença mais uma vez com a gente. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Eu adoro vir aqui, né? Muito obrigado, Suad. Estou recebendo também o professor que vem lá da Unitá, Universidade de Taubaté, Laureano Rosa. Obrigado, professor, mais uma vez, pela companhia com a gente aqui no estúdio. Eu que agradeço o convite. Também fico muito contente de estar aqui com vocês também. Nós é que ficamos honrados com a presença de vocês. Suad, chega a ser uma surpresa descobrirmos isso aí por conta dessa divulgação dos documentos do Panamá com tantos nomes importantes da política internacional, celebridades, várias instituições de diversos países citados nesses documentos que revelam, a grosso modo, pelo menos inicialmente, no mínimo, um esquema de lavagem de dinheiro? Eu creio que nem todo processo aí é ilícito. Sim, claro. Essa empresa, ela existe e ela oferece para todo mundo que tem dinheiro. Você quer aplicar, existem países onde é mais fácil, a legislação é mais branda. Eu me lembro que o ministro Joaquim Barbosa, quando estava se aposentando, alguém denunciou que ele tinha um apartamento nos Estados Unidos, que ele estava comprando um super apartamento. Aí ele comenta, é um apartamento de 70 metros quadrados. Eu estou, inclusive, abrindo uma empresa nos Estados Unidos para facilitar a compra dele, e eu contratei uma consultoria internacional que me... Sim, isso ele já tinha declarado na época em que ele ainda estava julgando. Então, eu acho que algumas pessoas são muito honestas aí. Agora, você tem muitas que realmente estão se utilizando desse tipo de artifício para lavagem de dinheiro. Tanto que a gente está vendo que está ligado com a parte da Petrobras, inclusive com pessoas já denunciadas no Brasil. Mas é inerente ao ser humano a corrupção. Agora, para ser corrupto, tem que ter um corruptor, né? O chique do Brasil é que eles estão pegando os corruptores também, que são grandes empresários que antes ninguém pegava, né? Você diz o chique do Brasil como sendo algo positivo. Positivo, porque isso dificilmente está acontecendo no mundo, é assim, inédito. Pegar banco, pegar construtora, pessoas que têm muito dinheiro e que até então não estavam sendo punidas porque não eram colocadas em xeque na justiça, isso para a gente é inédito. O Brasil está dando uma grande lição, graças a Deus. Professor Laureano Rosa, claro, como a professora Suad colocou, ainda vão se fazer investigações a respeito do que se trata efetivamente dentro desses processos aí dos documentos da Mossad, indicando mais de 214 mil instituições citadas em processos que podem, alguns deles, ser fraudulentos. Lógico. Pode isso trazer algum tipo de impacto econômico, financeiro para países envolvidos, principalmente os países cujos chefes de Estado atuais ou antigos são citados? Não, acho que eu vejo o Brasil, né? Porque, na realidade, como a empresa Odebrecht está realmente ligada, isso aí vai estar ligado à Petrobras. Então, eu acredito, concordo plenamente com o que a professora falou, tem coisas que são lícitas. Na verdade, você tira proveito, às vezes, até questão de taxas menores, não é? Você consegue lá ter uma certa liberdade, e então as pessoas usam, às vezes, até legalmente. Mas o caso do Brasil, né? Isso, infelizmente, né, eu acho que não vai acontecer. São coisas que é dinheiro do contribuinte. É isso que realmente mais chateia a gente. Então, você vê muitas pessoas, às vezes, com uma certa dificuldade, desemprego, né? E esse dinheiro nosso, né, que indo para o ralo, né? Dinheiro do Brasil, do contribuinte. Então, isso é muito triste. Então, se a gente tivesse uma coisa normal sem isso, eu acho que o Brasil poderia estar numa situação, né, realmente muito melhor financeiramente. Então, essa corrupção, essa lavagem de dinheiro, isso aí prejudica muito. É lógico, qualquer país, mas principalmente o Brasil, acho que nesse momento. Sei. Porque investir fora não é crime, contanto que você declare. Desde que seja declarado. Exatamente. Sim.